Bom dia para quem eu ainda não vi, né? A todos os compas que estão aqui presentes. E nós vamos convidar para a mesa. Eu só não estou vendo se já estão aqui os companheiros. Roberto Bertoldo, eu não consigo enxergar muito bem, com a claridade. Eles já estão todos aqui, Laura? Pois é. Ah, tá. E esses eventos da Rede Lawfare, acaba que a gente sempre fica muito emocionado, né? Porque os depoimentos são a fala do Pisolato, agora foi muito tocante, então a gente acaba ficando um pouco perturbado, né? Não é tão simples. Mas, bem, a nossa mesa será composta, mas também essa será a voz das vítimas, né? E então eu quero convidar aqui o Elias Rassi, o Agnello Queiroz, o Roberto Bertoldi e o Leonardo Deputuschi, e o Ângelo Goulart. O governador já se apresentou. Venha, governador, seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui. Muito obrigada. Estamos muito honrados. Opa, oi, bom, eu já seja bem-vindo, muito prazer. Oi, Leonardo. Bem. Então, o governador dispensa apresentações, todo mundo sabe que é ele, né? O Leonardo, o Leonardo foi prefeito de Colatina, no Espírito Santo, e exerceu um mandato com grande participação popular, organizou a conferência da cidade, instituiu o orçamento participativo, promoveu diversas ações voltadas para assistência social. Por tudo isso, tornou-se alvo do Lawfare. O Leonardo, eu tenho uma relação pessoal com ele, porque eu estava em Paris há um ano e pouco atrás, a minha netinha tinha nascido, um frio terrível, eu sozinha num apartamento, e recebo lá um recadinho de alguém interessado na Rede Lawfare. E era o Leonardo, e nós conversamos, acho que mais de uma hora, né, Leonardo? Que ele me contou toda a história, como ele queria se aproximar de nós, e a rede estava começando, e nós não tínhamos nem ideia, eu não tinha nem ideia de como nós íamos absorver os interessados que nos procuravam. E daí, bom, vamos passar alguns contatos, assim, e assim começou, né? Bem, o Elias Rassi, ele é famoso entre nós aqui, esse já está há mais tempo, né? Acho que desde o comecinho você foi dos primeiros casos estudados. Ele é médico, secretário de saúde do município de Goiânia, num período de menos de 2 anos, e nesse período ele criou 80 equipes de saúde da família, construiu e reformou hospitais, e isso foi sob pretexto de acompanhar a reforma da maternidade Dona Iris, que ele foi intimado ao gabinete de um procurador que o intimou a mudar o nome da maternidade. Foi informado que o gabinete do MP seguiria a disposição do promotor somente com o único objetivo de processá-lo. O Elias, por incrível que pareça, responde a 1.426 procedimentos administrativos e judiciais. Tem sido um grande companheiro, colaborador nosso, um parceiro incrível aqui da Rede Lawfare. O Ângelo, acho que está chegando agora, né? Ângelo é quem, por último, eu nem o conhecia pessoalmente, ele é procurador federal por uma razão muito peculiar, que nos revelou a troca de mensagens dos filhos de Januário, tornou-se alvo de Lawfare também. Seja muito bem-vindo, Ângelo. Como é importante para nós ter alguém do MP conosco, né? E, bom, eu rapidamente vou falar do Agnello, embora, claro, todos conhecem. Ele é médico, deputado distrital por 2 vezes, foi deputado federal em 2 mandatos, ministro dos esportes e nosso governador aqui. E, como todo mundo sabe, um entusiasta na nossa administração, exerceu com muita dedicação, foi uma época excelente aqui para o Distrito Federal, autor de grandes realizações, também somos orgulhosos de ter o governador aqui conosco, e até o dia que eu fui votar, eu acho que eu estava na fiscalização, né?
te encontrei lá, fico super orgulhosa cada vez que eu encontro que nós temos um parceiro desse na rede. Bem, então cada um de vocês tem 7 minutos para contar rapidamente aí, a gente sabe que talvez nem 7 horas fosse suficiente para contar, tudo o que acontece. É para dar uma rápida ideia, né, para a partir dos depoimentos de cada um, nós irmos desenvolvendo e, né, sensibilizando e cada vez mais trazendo à luz do dia essas coisas horríveis que aconteceram com esses nossos companheiros. Então, eu acho que o Agnello tem que sair em seguida, que ele tem um procedimento médico, né? Tá? Mas, de qualquer forma, coloco você, então, em primeiro lugar, que você fica pelo menos mais tranquilo, né? Bom dia a todos, bom dia, Isabel, todos, Cleide, e os membros aqui da mesa também, os componentes. Em primeiro lugar, muito rapidamente, dizer da importância, né, do encontro e o trabalho extraordinário que a Rede Lafayette tem feito, um tema complexo, e que só mesmo um enfrentamento, assim, mais do ponto de vista científico e uma mobilização muito grande, tanto na divulgação da voz das vítimas e, sobretudo, esse esforço de avançar também na legislação, nas denúncias. Então, tenho muito prazer em participar da Rede Lafayette e tenho ido aí nas nossas audiências, enfim, do que for necessário para fazermos esse enfrentamento. Então, como o tempo é muito curto, é muito importante, vou dar um panorama, vou pedir só 2 minutos para fazer um resuminho aqui da gestão, porque, no fundo, vocês vão perceber que, posteriormente, por que uma perseguição desse nível, por que o uso do lawfare nesse nível, um governador aqui do Distrito Federal, não era uma coisa de nenhuma outra projeção maior, nem nada. Como eu fui deputado distrital por um mandato, fui 3 vezes deputado federal, fui ministro, fui diretor da Anvisa, da última vez sou servidor público aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, e trabalhei na Fiocruz também, por último. E, como governador, esse foi um mandato muito especial aqui, modéstia à parte, da gestão do PT aqui no Distrito Federal, porque foi o período que nós erradicamos o analfabetismo. Então, primeira coisa, nós erradicamos o analfabetismo num mandato. A gente não fez apenas uma política de redução de analfabetos no Distrito Federal. Percebemos que era possível uma grande mobilização mesmo com o Fórum EJA, com a universidade, com a UNB, com nossos professores, com nossa rede, remunerando toda a cadeia, até quem quem fazia o curso recebia uma pequena bolsa, né? Coordenadores, todo mundo. Então, tem que ter investimento para atingir o objetivo dessa ordem. E nós conseguimos, ganhamos o selo Território Livre do Analfabetismo, que é a primeira capital do Brasil a ter esse selo. Brasília é a cidade mais desigual do Brasil. Mais desigual, a capital do Brasil é mais desigual do Brasil. Então, durante o nosso mandato, o único período que deixou de ser, porque a gente fez uma política de combate à pobreza e extrema pobreza, que no mandato nós erradicamos a pobreza e extrema pobreza, uma parceria com o governo federal, na política, né, de combate à desigualdade. Cada real que o governo federal botava um, então nós dobramos os recursos, fizemos busca ativa, as pessoas que estavam isoladas, nós conseguimos erradicar a pobreza e extrema pobreza em um mandato. Fizemos as creches públicas que não tinha na capital do Brasil creche pública. Fiz 57 creches públicas, tempo integral, 5 refeições, com berçário, com cozinha industrial, etc. Fiz todas as UPAs, que não existia nenhuma UPA aqui. Fiz o Hospital da Criança, que hoje é uma referência. Um dos processos que eu recebo do Hospital da Criança, ganhei no ano passado. Hoje tem 10 anos de construção do Hospital da Criança, já atendeu 7 milhões de crianças, uma referência nacional. Tempo integral, botei uma cidade toda de tempo integral, e depois, quando acabei o mandato, metade da cidade estava em tempo integral das escolas públicas.
né, enfrentei o cartel do transporte, a licitação de 57 anos que não tinha sido feito, enfrentei o cartel do transporte aqui, enfrentei o cartel do Luiz, que eu fiz licitação porque era controlado pela contravenção, enfrentei os grileiros, fiz política pública política de habitação, entreguei 25 mil unidades de casas e apartamentos de excelentes níveis, inclusive para a faixa 1. Enfim, poderia ter falado aqui um bocado, mas não é o caso, aqui era só um resumo para vocês verem onde é que eu metia a mão do vespeiro, de vários grandes vesperos. Quando terminou o mandato, até o mandato que as ações que vinha, a gente democraticamente fazia defesa e tal, resolveu, mas na hora que acabou o mandato, foi uma enxurrada de processo. O primeiro com a condenação no TSE de abuso de poder, abuso de poder político, porque teve um site que anunciou, um site do GDF que anunciou, o funcionário votou, não tinha nada assim de tanto exagero, mas que estava anunciando a entrega de habitação e era o melhor programa de habitação do Brasil, exagerou na tinta, só isso. Isso é uma coisa como essa, é um abuso de poder, sendo que eu não fui eleito, não fui para o segundo turno da eleição. Como era que caracterizava o abuso? Como é que foi beneficiado do abuso do poder? E no julgamento, já era nesse período ali, antes do afastamento da Dilma, que eles me condenaram que era já para tirar a proposta da próxima eleição, e liberaram o meu vice-governador. Então, como é que uma chapa podia ser beneficiada e o governador foi beneficiado e o vice-governador não, se a chapa é una? Mas já era uma preparação de uma estratégia na condenação da Dilma, condenar a Dilma e liberar o Michel Temer. Então, eles criaram um precedente no meu caso. Esse foi o único caso, mas é uma tese tão estrúxula e absurda que não vingou no caso da Dilma, teve que liberar a Dilma junto com o Michel, porque não podia condenar dentro do golpe que foi feito aqui. Muito bem, essa foi a primeira logo para tirar da eleição, e depois foi uns 30 processos, um atrás do outro, né? E o mais grave, em 1 ano e meio, pediram a minha prisão. Pediu a prisão, eu estava morando aqui em Brasília, trabalhando na Fiocruz, na UNB, e pede a prisão. Quando eu perguntei, o delegado chegou lá e tal, ele falou, não, é para investigar, é uma prisão para investigar. E era uma acusação sobre a construção do Estádio Nacional Mané Garrincha aqui. Agora, você imagine, você é um servidor público, né, que esses mandatos todos, nunca teve processo nenhum, cara, a primeira coisa que nunca ouviu, não tinha processo, não era réu, a primeira medida pedia a prisão. Ficou 7 dias preso. No habeas corpus, o juiz perguntou qual é o motivo da prisão. Tem uma corrupção generalizada na construção dos estádios no Brasil. Qual é o motivo da prisão do cidadão, Agnello Queiroz? Não é uma coisa generalizada. Aí é evidente que ele concedeu, não só concedeu, como ele botou o artigo de prisão, da prisão temporária, ipsiliter no despacho, como se estivesse tratando com um analfabeto. Se não é citar o artigo tal da... Ele botou ipsiliter, onde é que cabe? Qual é o item que cabe prisão? Qual é o item? O A, o B, o C? Qual é desse artigo aqui da prisão? Onde é que cabe essa prisão? E evidente, não fui, nesse processo desse assunto, foi absolvido por unanimidade, agora recentemente, depois desse período todo, e junto com uma quantidade assim, você tem 30, tudo o que foi feito, processo, construiu o Hospital da Criança, processo, construiu o Centro Administrativo de Brasília, não tinha motivo nenhum, foi um decreto isentando o Centro Administrativo de Brasília de cumprir um relatório de trânsito. E nem precisava, porque o habite do Centro Administrativo
que é uma PPP, é um ambiente separado e parcial, então não precisava daquilo, mas tinha que arrumar alguma coisa para tentar fazer o processo. E uma PPP não tem R$1 de dinheiro público, e tem um metrô na porta, que está aí parado até hoje, um prejuízo brutal. Aí vou fazer uma reforma do autódromo, aí paralisou o processo. Não, ganhei agora por unanimidade, mas ficou parado no prejuízo da cidade por 11 anos. Agora ganhei por unanimidade. Aí vou. Então, aí lá vai, rapidamente. Não dá para citar todos, assim, só uns mais escandalosos, assim, é tudo. O BRT Sul, que eu fiz, é um corredor aqui exclusivo, que é seguramente com muito orgulho, é o melhor corredor de transporte público desse país, que não tem cruzamento, aqui, Gama-Santa Maria. Aí também, ganhei agora também, na Justiça Federal, recentemente, tem um ano. E tem um bocado porque como era a estratégia, é condenar, porque tudo isso foi feito com um respaldo da grande imprensa, e notadamente da Globo, com todas essas características que vocês já falaram aqui, grande divulgação da mídia para destruir você politicamente, junto à sociedade, desmoralizar, condenar antes, mesmo você tendo ganho, tudo como ter um ganho em todos esses processos, mas o objetivo foi cumprido daquela época, que era te destruir, estrangular financeiramente, te destruir financeiramente. E meus bens estão, desde 2017, eles estão indisponíveis, até hoje, tudo indisponível, não tem quase nada, sou servidor e funcionário, portanto, eu e minha mulher é médica também, então nós temos uma casa que nós moramos, 2 pequenos apartamentos, um apartamento financiado que meu filho mora em São Paulo, tudo indisponível, desde esse período, continua a perseguição até hoje, porque agora, recentemente, estão pedindo a devolução do Ministério Público daqui, que eu devolvo o dinheiro no período que eu trabalhei na Fiocruz, 40 horas. O período que eu trabalhei na Fiocruz, quero que eu devolva o período. E continua. Então, essa estratégia de desmoralizar junto à opinião pública, de condenar antecipadamente, né? Não existe Lofé sem a mídia. A mídia é peça fundamental dessa engrenagem, peça fundamental, indispensável dessa engrenagem. Não existe a possibilidade de ter um Lofé, porque tudo combinado aqui já foi, vários relatos já foram, não vou, até para não demorar muito. Mas, primeiro isso, a imprensa chega primeiro na sua casa, etc. Para vocês terem uma ideia, eu ganhei vários projetos. Eu fui processado porque dei aumento ao servidor público do Distrito Federal, recomposição salarial, de ser o único governador na história do país que foi processado por ter dado aumento. Ganhei, teve uma grande repercussão, ganhei os processos, tudo, porque mostrou que estava tudo legal, foi ali aprovado na Câmara aqui, a legislativa antes, normal. Aí sabe o que eles fizeram? Essa vale a pena contar um segundo, mas vale a pena você ver o instrumento do Lofé, clássico. Aí o Ministério Público pediu uma busca e apreensão na minha casa, que era uma investigação na Secretaria de Saúde, isso em plena pandemia, 2020, de uma investigação que eles fizeram de uma compra de imóveis na Secretaria de Saúde de 2014, quando eu saí, no último ano que eu saí do governo. Não sabia nem da compra, desses imóveis, biombos, essas coisas, que lá tem um departamento que faz com rotina. Aí conseguiu uma busca, tentou a busca, a juíza não deu, aí pediu a Vivo um bocado de telefone, e apareceu uns telefones com meu nome, meu CPF, acho que 8 linhas e uma pancada de linhas, como é que chama? Linhas de telefone, né, e números com meu CPF e meu nome, espalhado pelo Brasil, esses telefones. Manaus, Pernambuco, São Paulo, todo lugar onde tem cadeia perto tinha uma linha telefônica dessa, que era só fazer uma consulta a Vivo, ou a própria, reiterar a Vivo, ou a própria Anatel, você viria que isso é uma fraude de utilização de um nome e um CPF de uma pessoa pública. Eles botaram isso pegaram esse negócio, falaram que era comunicação de criminoso, que eu tinha vários telefones,
e pediu a busca e apreensão na minha casa. Foi lá com a imprensa e saiu até no Jornal Nacional. Entraram na casa da minha sogra com 85 anos de idade, em plena pandemia, entraram no quarto dela, tudo isso com relação a essa... E aí, pasmem vocês, que aí fizeram isso, claro, não tinha absolutamente nada com essa dita investigação, eles queriam me dar um troco, porque eu tinha ganho uns 2 ou 3 processos anteriores, grandes, inclusive um aqui dos atacadistas, e nem denúncia foi feita. Entra na sua casa, imprensa na porta, sai no Jornal Nacional, em todo lugar, faz um escarcéu. É tão pesado que a gente tem vontade de pedir para não contar mais. Nem denúncia foi feita. Nem denúncia, porque não tinha nada. É tão pesado que a gente fica com vontade, não conta mais não, que a gente não está aguentando. Não, é barbaridade, não é total, mas eu encerro, porque realmente os exemplos são importantes para essa luta nossa contra o lawfare, e é claro, não tem um exemplo assim, mais gritante do que um dos bons casos do lawfare, que é o do presidente Lula, etc., mas várias outras lideranças do PT foram várias no Brasil inteiro, e de outros partidos também, Pinheiro e tantas outras pessoas, e muitos casos anônimos também, que são dirigentes, e a gente precisa dar voz, que aqui foi muito bem colocado, né? Acho que foi o Guilherme que falou, o Pisolato, a questão de estar invisível, e a rede lawfare está transformando isso, dando visibilidade a isso, fazendo a defesa. Então, para resumir, são essas características, né? Eu tenho, só para dar uma resposta para vocês, eu tenho ganho tudo isso. Só dou um exemplo para você ver um problema da tática de manter a imprensa na destruição da imagem. Desses 30 processos, tem 9 que eram acusação de nepotismo. Pegava 2 casos de alguém, de 2 parentes no governo, e processava o governador por nepotismo, por improbidade administrativa. Você imagina uma coisa dessa. É claro que esses aí não passavam da primeira instância, porque o juiz mesmo já negava, porque era um absurdo tão grande. Teve um caso que, aqui no Jardim Botânico, que 2 servidores se encontraram e casaram depois que se encontraram. Então, respondi por improbidade administrativa. Não importa, era que cada um desse, era cada um de uma vez na imprensa, no jornal, e anunciava, fazia a denúncia do projeto de processo não, saía no jornal, saía na Globo, etc. Tal, mesmo que em seguida nem não passaram na primeira instância. Nesses casos, são 9 casos semelhantes, que inclusive todos foram detectados pela minha Secretaria de Transparência durante o meu governo. Eu fui processado por improbidade, mas não importa, era destruição da imagem permanente da pessoa, estrangulamento, isso que é o objetivo do lawfare e tudo. E aí, concluído, só para dizer que ganhei tudo isso, eu ganhei 25 processos como esse, uns 2 resquícios, como esse que eu falei agora do salário, e essa que é a estratégia nefasta, né, desse instrumento violentíssimo de destruição da reputação, da imagem, da família, estrangulamento completo econômico das pessoas, que passam esse tempo inteiro tendo que responder dezenas de dezenas. Das estratégias justamente é o acúmulo de acusação, uma das estratégias, né? Enfim, então é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência muito dolorosa, porque isso foi bárbaro, absolutamente bárbaro, seria impossível retratar. O relato trouxe um pouco aqui, mas é o sentimento de todos nós como vítimas, é uma violência contra a família. Imagine cada coisa dessa, eles investigavam também minha família inteira, ninguém que não tinha nada com isso. Meu irmão, que era funcionário do Supremo, foi investigado, destruição completa em toda a família investigada, minha mãe, 82 anos de idade, investigada, uma coisa assim bárbara, para te destruir, para aniquilar, para destruir a sua coluna vertebral. Não faz isso porque nós tínhamos absolutamente consciência de que se tratava de uma estratégia política clara, né? Porque, pela introdução que eu dei, dá para identificar que nenhum projeto que interrompeu o projeto popular e democrático do PT no Brasil não podia ter um governo no Distrito Federal que desse certo ou que fosse vitrine de política pública. E se cuidou de destruir aqui também. Mas muito a gente agradece muito aí você, viu? Porque o teu caso é emblemático, a gente gostaria até de ficar ouvindo mais tempo, porque tem muito a ser dito, né?
mas vamos só chamar a atenção para o caso. E eu queria chamar aqui para a mesa o companheiro Roberto Bertoldo, advogado, que acabou de chegar. Seja muito bem-vindo. Que bom a gente contar com você aqui, Roberto. A gente já estava para se falar há mais tempo. O Antônio Júnior, que esteve com você, me falou de você. Bem, então, não, imagine. Então, era para o Roberto falar em segundo lugar, mas eu vou passar para o Elias Rassi, que o Roberto está chegando agora. Então, o Elias... não, vamos deixar o Elias falar, né? Então, a gente sabe que o prazo é de 7 minutos, mas a gente acaba dando um chorinho. Bom dia. Uma honra, um privilégio poder estar aqui ao lado de tantos companheiros e companheiras nessa luta. Ouvindo, né, com muita atenção cada um desses depoimentos, eu me prendi um pouco no depoimento do Dr. Jorge. Eu procuro, muitas vezes, entender de onde vem essa motivação de um promotor, de um delegado, de um membro do Judiciário, de um membro do Tribunal de Contas, para efetivarem essas perseguições de maneira tão contínua e tão permanente. E não tem como, pelo menos para mim, não associá-las aos torturadores da década de 60 e 70, e muito embora com dimensões diferentes ou armas distintas, e eu penso que a classificação de psicopatia ou assemelhados me parece muito adequada. Eu venho de uma carreira política, uma longa carreira política, como grande parte dos que estão aqui presentes, desde o movimento estudantil, posteriormente na universidade, fui vereador e presidi a Câmara de Goiânia por 2 mandatos. Tive a oportunidade de presidir a lei orgânica do município de Goiânia, um momento rico, em paralelo à Constituinte. Na sequência, tive o privilégio de ser secretário de Saúde de Goiânia e nunca tive absolutamente nenhum problema nesse campo. Em 2010, final de 2010, fui novamente convidado pelo professor Paulo Garcia, era prefeito do Partido dos Trabalhadores. Eu tinha sido secretário de Saúde anteriormente com o prefeito do PSDB, fui convidado pelo prefeito do PT para assumir a Secretaria de Saúde, e ali fiquei em 2011 e 2012. Já vinha, então, de uma experiência, ou de algumas experiências, mas talvez tenha cometido alguns desaforos, né? Afrontei o presidente do Conselho Regional de Medicina, na época. Ele queria indicar o coordenador de saúde mental, ele é dono de uma clínica psiquiátrica, eu recusei, obviamente. Sofri 25 sindicâncias no Conselho Regional de Medicina, que só se encerraram depois que eu saí da Secretaria de Saúde. Tive um embate com o GAECO, que exigiu que eu fizesse uma intervenção num hospital sob investigação. Me recusei. A gente não tinha cultura organizacional para assumir um hospital oncológico daquele porte, mas participei do processo de reorganização do hospital. Isso levou a uma busca e apreensão, uma guarnição de metralhadoras na Secretaria de Saúde. 2 ou 3 meses depois, o juiz autorizou que buscassem um processo
administrativo da secretaria. Coletivas na imprensa, dizendo que eu seria preso, e eu comprovei que esse processo já tinha sido entregue um mês antes. O GAECO ficou absolutamente desmoralizado com essa ação. Publicamente, obviamente, como secretário de Saúde, eu tinha algum acesso para que essas questões ficassem públicas. Como disse a colega, fui ameaçado por um promotor que queria que eu mudasse o nome Maternidade Dona Íris, uma maternidade em Goiânia que tinha sido criada na década de 1960 e recebeu o nome da esposa do então prefeito de Goiânia, Íris Rezende Machado. Falei que não trocaria o nome da maternidade, porque era um absurdo me envolver com isso, já tinha muita dor de cabeça, e que quem era responsável por nome de instituições públicas não era o secretário de Saúde, era a Câmara de Vereadores, que ele fosse pleitear isso junto à Câmara de Vereadores. Fui ameaçado por ele, ele falou, olha, não tem problema não, assina aqui a notificação, que essa estrutura toda, daqui a pouco o senhor não é mais secretário, e essa estrutura toda aqui é para tocar processo, ou seja, vou te perseguir depois que você saiu. E realmente perseguiu, numa articulação com o Tribunal de Contas, todos os processos administrativos da Secretaria de Saúde. Imaginem o porte de uma Secretaria de Saúde de uma capital como Goiânia e com a importância que tem regional e nacional. Foram quase 1.400 processos, resultaram. É impossível se defender, né? Isso é uma tarefa da secretaria, mas foram para o meu CPF, fui condenado ali pelo TCM, mais ou menos, pouco mais de 100 processos administrativos, valores da época eu teria que restituir, somando todas essas multas, em torno de R$70 mil, e teria que reembolsar. Eles separam o que era essa restituição de multas e reembolso de quase R$80 milhões durante esses 2 anos por questões administrativas. Isso, obviamente, gerou títulos executivos e assim por diante, e gerou uma série de processos judiciais. Tenho ganho todos os processos, alguns já transitaram em julgado, mas os processos... fui julgado 16 ou 17 vezes pela Justiça Comum, sob acusações diversas, ganhei todos esses processos. Quando eu voltei para a Universidade Federal, fui objeto de 3 inquéritos do Ministério Público Federal. Na época, dirigia o Ministério Público Federal o Dr. Ailton Benedito, que veio servir o Ministério Público Federal anterior aqui em Brasília. Esse inquérito foi aberto no Ministério Público Federal com uma denúncia. Olha, os professores do Departamento de Saúde Coletiva as palavras são essas, têm um padrão de vida incompatível com a sua renda e viajam para o exterior. Acho que vocês deviam investigar. Assinado, CPF, não sei o quê. Isso gerou 2 anos de inquérito. Ao final, imagina o inferno que isso causa na vida de um professor na universidade. Ao final, eles tiveram que reconhecer que não existia absolutamente nada que pudesse comprometer. Eu sempre vivi do meu salário de professor, não tenho nenhuma reclamação com relação a isso, vivo de forma confortável, estou satisfeito com o que eu ganho, não preciso de mais do que isso. Bom, mas como não encontraram nada, abriram um outro inquérito. Olha, o professor Elias Rassi foi secretário de Saúde, deve ter recebido o salário de secretário e de professor
em duplicidade, abra-se outro inquérito. Mais 1 ano e meio de inquérito no Ministério Público Federal, encerrado por falta de provas. Agora, pasmem com a denúncia inicial. Finalizado esses inquéritos, depois de uma infinidade de problemas e transtornos, a escrivã do Ministério Público Federal, no encerramento para enviar para o Conselho que encerra esses processos, faz uma certidão. O fulano de tal que fez a denúncia lá, não existe, CPF não existe, pessoa não existe, e não tem nenhum registro dessa pessoa. Imaginem, né? Só posso dizer o seguinte, aparentemente, essa denúncia, os tipos do computador, são os mesmos do despacho, do primeiro despacho que abre o inquérito do Procurador da República do Estado de Goiás. Não estou nem dizendo que foi ele que falsificou a denúncia, mas sequer investigaram para que isso pudesse ser apurado. Eu ainda respondo a alguns processos, já se vão 12 anos de transtorno, pago um escritório de advocacia todos os meses, tiro do meu salário. Obviamente que tem uma amizade política com esse escritório, eles me cobram R$1.000 por mês para ter essa defesa nesse volume enorme de processos. Há um tempo atrás, um aluno meu de biotecnologia falou assim, Elias, sei que você tem muito problema, não sei o quê, eu tenho um amigo no escritório de advocacia em Brasília, você não quer bater um papo? Fui conversar, fizemos uma reunião, o dono do escritório tinha sido procurador-geral da República, e ao final, depois de algumas semanas, ele me apresentou um orçamento em valores da época de 3.500.000 para fazer a minha defesa. Mas talvez seja factível mesmo. Eu conversei com outros advogados em Goiânia, conversei, né, que pudessem eventualmente auxiliar, porque por R$1.000 por mês, esse advogado não tem o tempo suficiente necessário para promover todas as defesas, muito embora tenha uma qualidade excepcional, tanto que já ganhou todos os processos que foram julgados e está ganhando os restantes mais alguns anos. Eu espero que isso termine. Pronto. Eu vou concluir, não sei mais do que falar com relação a isso, mas acho que a gente precisa compreender um pouco essa natureza dessas perseguições com o uso da máquina pública, se a gente não deveria pensar num caminho como o da Tortura Nunca Mais, da Comissão de Justiça e Paz, e fazer, né, um livro com o nome dessas pessoas, obviamente com todo cuidado, com toda atenção, né, para que a gente não cometa também as mesmas injustiças que eles cometeram, mas a gente precisa começar a constranger esse setor da nossa sociedade que sempre funcionou de forma tão autônoma, independente e muito arbitrária. A falta de justiça no Brasil não começou com a gente, e ela está presente no nosso judiciário, ela está presente no nosso Ministério Público, sim, que descolou da realidade brasileira. Muito obrigado. Então, agora eu não tinha falado do Dr. Roberto Bertoldo, que ele estava aqui, ele é advogado, e como ele, diversos outros. Eu não tinha falado ainda do Dr. Roberto Bertoldo, porque ele não estava aqui, né? Mas ele é advogado e, como outros advogados brasileiros, tornaram-se alvos de perseguições judiciais e vítimas de violações às suas prerrogativas, e como no Brasil em tempos de guerra, né? Juízes se julgavam no direito de grampear telefones, escritórios, eles sofreram acusações ilegítimas de corrupção, foram presos ilegalmente e torturados a fim de obter delações forçadas de fatos inexistentes. Então, a gente gostaria de ouvir você, Roberto,
sobre a sua experiência. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: oferecer 7 minutos para políticos ou para advogados falarem é uma tortura, é quase um lawfare contra a gente. Especialmente cada um de nós que tem uma história assim muito grande. Eu fiquei em silêncio por muito tempo, eu fiquei em silêncio talvez desde 2005, quando aconteceu minha prisão, aconteceu todo o processo contra mim. E eu sempre nesse período, então 2005 até agora, a gente está falando de 18 anos, 19 anos, e eu resolvi voltar à cena. Eu não deixei de trabalhar, eu continuei tendo meu escritório em funcionamento. Após a prisão, eu fiquei 2 anos preso. Eu passei por toda espécie de tortura, não sei se vale a pena entrar nisso. É a parte talvez que mais gere curiosidade, o tipo de prisão, o tipo de condução que faziam em relação a mim, ficar em troca de presídios. Eu contei numa entrevista um episódio que eles tinham, isso foi feito, fui preso pelo pessoal da Lava Jato, era o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, mesma equipe que montou a Lava Jato. Então, o que gera curiosidade é muito isso, como eu andava no camburão, o que faziam com a minha família, o tipo de... Mas isso levaria 40 minutos para eu contar. Mas eu acho que o contexto mais importante, eu acho que o doutor Elias falou aqui algo interessante, que eu vou pedir o direito de discordar da sua palavra, quando você disse que o GAECO foi desmoralizado. Não foi. Desmoralizado foi você. Porque, em verdade, a gente vê... porque o GAECO continua repetindo as atitudes, as práticas que cometem. Mas essa questão, eu vou tentar trazer aqui um ponto e trazer mais um exemplo de vida. O Agnello, governador, que a gente tem muito respeito, um dia foi à minha casa pedindo ajuda, porque, como advogado, eu sou um advogado de tribunais superiores, ele tinha um julgamento nas proximidades e ele não tinha dinheiro para pagar nenhum advogado. Então, esse processo da perseguição judicial, eu atendi, me penalizei, tentei ajudá-lo, assim como vários amigos ajudam o Agnello, porque acreditam na violência que foi perpetrada contra ele. Então, são exemplos assim de convivência, porque quando eu saio de lá, eu passo a atender muita gente de forma pro bono. A gente atende, mas eu acho que o lawfare ele se potencializou a partir do mensalão. E essa visão é que eu quero trazer. Eu vivi como advogado o lawfare de natureza econômica, porque fui eu que fiz a liquidação do Banco Bamerindos. Eu fui advogado do Zé Eduardo Vieira, que era dono do Banco Bamerindos, eu que fiz. Então, a perseguição que foi feita, judicial, em relação ao Zé Eduardo Vieira, tinha um viés político. Porque ele, como banqueiro, senador à época, presidente no partido político, ele comprou a rede CNT de televisão, tira da Rede Globo a Marília Gabriela, tira a Libertadores de América e tira o Galvão Bueno, que era o astro da Rede Globo, e leva para a rede de TV que era dele, que era banqueiro. Então, ele era dono do Bamerindos, de uma rede de televisão, senador da República, presidente de um partido e ministro do Fernando Henrique. Se montou um aparato judicial, eu era advogado que estava do lado de cá, defendendo o Zé Eduardo e os controladores do banco, e que simplesmente retiraram o Banco Bamerindos. Né? Nosso campo não gosta muito de banqueiro, mas eu, como advogado, defendo todo mundo. Mas se montou um aparato em que se tirou um banco nacional, um banco brasileiro, genuinamente de uma família brasileira, né? E se entregou para um banco inglês, que é o HSBC. Então, a luta que eu tive do lado de cá, então foi o primeiro enfrentamento
o maior enfrentamento de repercussão que teve do meu escritório foi isso. E isso aconteceu em 1998, 97 que aconteceu, e a partir de 98 foi uma série de perseguições, inclusive ele tendo sido processado pelo próprio Sérgio Moro. Eu, como advogado, enfrentei o Sérgio Moro tentando criminalizar o Zé Eduardo Vieira. É uma história que também dá um livro, que 7 minutos são insuficientes para a gente contar, né? E aí, a perseguição em relação a mim, eu vou contar um pouquinho, alguns já viram em entrevistas que eu dei. A perseguição aconteceu quando o presidente Lula me nomeou conselheiro de Itaipu. Eu sempre atuei na área privada, mas o presidente me convidou a ser conselheiro de Itaipu. Eu cheguei a presidir o Conselho de Itaipu por um tempo. E o Zé Dirceu, em determinado momento, me convida para ocupar uma cadeira no Conselho da Petrobras também. E começou, a partir do momento que eu venho para uma atuação pública, participar de uma atuação pública, os jornais começaram a questionar a minha atuação. Eu tinha 43 anos à época, hoje eu tenho 61, e não havia nenhuma acusação, nunca houve nada em relação a mim, não havia briga de vizinho, não havia nada, né? E a partir daquele momento começou a se divulgar muito da minha ligação com o Zé Dirceu. Eu sou amigo do Zé Dirceu, mas eu não tinha nenhuma ligação de interesses políticos, nada que fosse ilegítimo, vamos dizer assim. No dia, eu acho que em novembro, não lembro que dia, sai eu acordo 6 horas da manhã com policiais na minha casa. Eu tinha filhos pequenos. O delegado até foi gentil, porque eu pedi que os meus filhos se retirassem para não vir a quantidade de homens armados. Era uma operação cujo nome eu não lembro, mas foi empreendido 300 homens para desenvolver a operação. Naquele dia, eles invadiram a minha casa em Curitiba, onde eu estava, o meu escritório de Curitiba, a casa da minha filha, a casa da minha ex-mulher, a casa do meu sogro, aí o meu escritório em São Paulo, meu apartamento em São Paulo, minha casa em Brasília, meu escritório aqui. E para isso, e para prender a quadrilha de um único homem, usaram 300 policiais, fortemente armados. Fui preso, enfim, fiquei 2 anos e respondi 92 ações. Eu digo que o lawfare busca algo que a gente chama no direito, especialmente no direito passado, pretérito, que é a morte civil do indivíduo. Você, embora vivo corporalmente, você perde todos os seus direitos. Você passa, os bancos retiram suas contas, retiram seus cartões de crédito. Você não pode assinar, não pode fazer mais nada, você não pode ser sócio de nenhuma empresa. A tua empresa, no caso, o meu escritório, eu sou empresário também, as minhas empresas deixaram de ter crédito, né? Eles bloqueiam todo o teu patrimônio, você não consegue vender carro. Eu tenho carro de 2005, talvez aqui, não sei se alguém tem aqui, vão virar relíquia para os meus filhos. Meus bens estão bloqueados desde 2005. Embora eu já tenha sido encerrado esses processos todos. E eles se utilizam do aparato estatal de uma maneira impressionante. Eu, a cada 3 anos, eu tenho visita da Receita Federal. E eu sofro autuações da Receita Federal a cada 2, 3 anos. Todos aqui devem ter autuações. Hein? Já? Bom, então essa questão é a seguinte. Eu acho que o lawfare não existe sem a participação da imprensa, né? Eu fui advogado de alguns casos do Mensalão. Por sorte, nos meus 3 casos, eu não tive
Eu tive a felicidade de apenas ele perdeu os direitos políticos, era um deputado federal, ficou doente. Na perseguição, o juiz tinha... O estudo psicológico precisa ser realizado, porque essas pessoas, eu não sei se quem entra no Ministério Público e no Judiciário para fazer esse tipo de perseguição, ele já nasceu com esse tipo de desvio, ou se ele desenvolve quando ele entra. Isso é uma coisa que a gente tem que verificar. Porque o que fizeram com o deputado federal Borba, que era do MDB, que era meu cliente, o juiz fazia que ele pagasse uma multa de R$15 mil por mês que ele não tinha. Então ele juntava com amigos que conseguiam reunir e ele tinha que levar isso pessoalmente no juízo. Quer dizer, é um ato de tortura, quer dizer, humilhação, algo assim fora do comum. Então essa decretação da morte civil, eu acho que é o mais grave. Eles te imobilizam, eles não te deixam movimento. Eu contei esses dias numa entrevista, eu visitei um amigo que foi torturado eu tenho um advogado que me atende em algumas situações no Rio de Janeiro, companheiro de negócio, e eu fui... Um minuto. Não, essa história mas é interessante de contar, porque o Álvaro, procurador da República, ele foi torturado no governo militar. Colocaram ele numa caixa, mas eu inverti a história pela interrupção. Na verdade, a gente chegou no tribunal, no TRF, e ele não quis subir, no Rio de Janeiro, ele não quis subir os 12 andares que era o gabinete do desembargador com quem a gente ia despachar. Ele mais idoso que eu falei, Álvaro, ele falou, você se incomoda de ir pela escada? Eu falei, esse cara é louco. Ir pela escada no Rio de Janeiro com 12 andares, né? A gente de gravata é horrível, né? Advogado tem que andar assim. Eu gostaria de andar com a camiseta do lawfare, que seria muito mais confortável e agradável. E a gente subiu, e eu, em respeito, ele falou, você vai de elevador e eu vou de escada. Eu falei, não, eu vou com você. Não sei dizer elegante com ele. Quando descemos e tal, também de escada, ele falou, eu não entro em elevador, Roberto. Eu falei, mas por que, Álvaro? Ele falou, não, quando eu fui torturado, me colocaram num caixote, me deixaram 2 dias num caixote onde eu não podia me mexer. Eu não podia me mexer. E eu não tinha noção de horário, de tempo. Depois eu fiquei sabendo que foram 2 dias. Então eu fiquei preso naquele ambiente. Então, eu acho que toda pessoa que sofre o lawfare sofre que nem esse meu Álvaro, advogado, procurador lá do Rio de Janeiro. Eles colocam a gente num caixote e a gente não tem por onde se mexer. A gente não tem com quem reclamar, porque quem reclama, e eles imputam algo que ninguém fala e que eu digo que é o seguinte, todos nós aqui, que temos uma história, imputaram na gente, é como se tivessem feito uma tatuagem, isso não se apaga, jamais. Só para concluir que isso é muito importante. Imputaram algo que aqui no direito não existe, mas é a imputação da dúvida. Nunca mais sempre haverá alguém que fala, o Agnello não foi um bom governador, porque ele fez todas as mentiras. Então, a imputação da dúvida é algo que você não apaga jamais. É terrível. Então, amigos meus acham ainda hoje que eu era um torturador, que é uma das acusações que fizeram a mim. Então, é muito grave, é algo permanente, é algo que a gente não se livra, é o caixote do meu amigo, né? Por sorte, algumas pessoas conseguem voltar ao elevador. Eu sou um deles. Eu o enfrento, apesar do julgamento ontem do Sérgio Moro, dá um sinal, eu acho isso terrível para a nossa luta contra o lawfare, porque os juízes vão se sentir estimulados a repetir esse tipo de ação, porque ele vai entrar para a política e não vai acontecer nada comigo, né? Então, agradeço a paciência de vocês, peço por gentileza para a organização que nos ofereça um pouquinho mais, porque isso também, os 7 minutos são um caixote muito difícil da gente sair, viu? Eu concordo, você fez uma excelente, tanto que eu acho que eu sou a mediadora mais tolerante aqui, vão puxar a minha orelha, porque eu estou deixando vocês falarem, porque eu estou gostando do que vocês falam. Mas,
Hã? 7. Você falou 14 minutos. 14. Eu vou pedir licença para o Ângelo e para o Leonardo, para eles, porque vamos chamar um vídeo antes, um vídeo depoimento do professor Eduardo Lobo, da UFSC. Pode ser, né, Leonardo? Ângelo, espera mais um minutinho, né? Então, pronto, vamos ouvir o vídeo. De outra... Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes em Brasília. Parabéns à organização do evento. Então, agradeço pelo convite. O meu nome é Eduardo Lobo, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, nossa querida UFSC. Eu fui vítima do lawfare e eu apoio o projeto Lawfare Nunca Mais. Sempre que posso, defendo a memória do nosso querido e saudoso reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Fui preso com ele em setembro de 2017, na Operação Ouvidos Moucos. Não houve prova, indícios de autoria, nem mesmo de materialidade. Os processos administrativos abertos na UFSC e avocados pela CGU Nacional também não encontraram provas. Então, eu fui absolvido pela CGU na esfera administrativa em 2019, quando, pela primeira vez, 2 anos depois, a Advocacia Geral da União, a AGU, enfrentou os argumentos da minha defesa. O ônus da prova foi invertido e nós tivemos que provar que convicções não eram verdadeiras. O processo penal, ainda atrasado e sem o devido contraditório, se encontra em audiência de instrução, passados quase 7 anos. Eu reinventei minha carreira no magistério superior, na pesquisa, na extensão, na universidade pública brasileira. Hoje se sabe que toda a operação Ouvidos Moucos que levou o Cancellier à morte se baseou em uma infame fake news. Foi uma convergência de eventos e nenhum dos filtros do Estado funcionou para desvendar em tempo e para que se chegasse à verdade. O que eu posso dizer sobre o lawfare é que o lawfare te imobiliza, te cerceia a capacidade de reação, pois a luta não apresenta paridade de armas. No nosso caso, nós não fomos ouvidos antes do último recurso, que é a prisão. No primeiro decretou-se a prisão temporária para depois se ouvir, para depois se buscar as provas. Estão procurando até hoje. Eu aproveito esse momento, além de parabenizar mais uma vez pela organização do evento, pelo mesmo. Eu agradeço aos meus advogados, queridos amigos Marlon Formigueri e Gabriel Anoni, hoje meus irmãos, aos jornalistas Raquel Vandelli, Marcelo Auler, Walter Nunes, Luiz Nassif, Paulo Marcum, e em especial a Celig Islande, minha querida psicóloga, aos meus filhos e à minha amada esposa, e a todos que desde o início entenderam e nos apoiaram. Apesar de tudo e apesar de ter sentido a mão pesada do Estado, eu ainda acredito no Estado democrático e de direito, acredito nas instituições e na democracia. A lei de abuso de autoridade, a lei Cancellier, não leva o seu nome por acaso. Assim como a minha absolvição no processo administrativo disciplinar pela CGU, então partícipe da Operação Ouvidos Moucos, são um alento e, de certa forma, uma prova de que algo ainda funciona. A luta permanece, com resiliência, com ciência e com resistência, tenho certeza que venceremos. E o lawfare não passará. Cancellier presente sempre. Um abraço a todos. Obrigado. Se multiplicam pelo Brasil todo, né? É chocante a gente saber. O que mais me choca nisso, sabe, não é, apesar de os dramas individuais serem muito fortes, muito tocantes, mas a questão de como a gente vê assim a justiça afrontada, né? O direito. Eu lembro que quando eu comecei a falar contra a Lava Jato informalmente ali no meu ambiente de trabalho, que eu era consultora jurídica da Caixa, e claro que os consultores jurídicos da Caixa tinham aquela mentalidade, né? Aí eles estranhavam, eu lia o Conjuro, Empório do Direito, todos os dias eu lia matérias, falava, gente, eu não estou preocupada com essas pessoas que estão sendo acusadas, não. Eu estou preocupada com o direito. Não pode ser feito isso contra o direito, né? Porque o direito tem regras que dão o quê? A segurança social, a garantia.
e tudo isso é desmoralizado. Mas, enfim, não sou eu que tenho que falar aqui, são as outras vítimas, então, passando a palavra para o ex-prefeito Leonardo Deputuschi. Bem, eu queria inicialmente saudar a todos e a todas, fazer antes de qualquer coisa, agradecer o carinho e o acolhimento que eu tive das pessoas que hoje estão à frente da rede Lawfare Nunca Mais. E dizer que isso é talvez o fato mais importante de tudo que nós estamos vivendo ao longo desses 3 anos, né? E que nos fez chegar aqui a esse segundo encontro. Então, eu queria aqui deixar uma gratidão muito grande ao Henrique, a Isabel, que foi, como ela mesma falou, a gente teve um primeiro contato, né? Mas depois a Cleide, a Laura, o Sálvio, que chegou aqui também. Então, isso tem sido muito importante para nós. Elias falou aqui, Henrique falou, e todos se emocionam. Por quê? Porque nós estamos já vivendo aí, vamos para mais de uma década, de um período muito difícil nas nossas vidas. Eu me coloco na condição de vítima desse processo, mas como uma comunidade, né? Porque lá no início, né, dos processos de cada um de nós, nós ficamos muito sozinhos. Foi falado aqui que, inclusive, o partido não tinha tempo para nós. E, muitas vezes, eu mesmo confesso que eu me isolei porque eu já estava me considerando um chato. Toda vez que eu encontrava com algum amigo, o meu assunto era aquele, porque aquilo estava na minha mesa. Toda semana eu recebia uma notificação de algum processo, eram mais de 50 processos, com mais outras 50 ações de órgãos, né, que eu tinha que dar conta. Porque se você não responde, se você não defende adequadamente, você acaba condenado pela falta de uma informação, às vezes, que você tem na mão, mas se não chega lá, o julgador julga a partir do que ele tem no papel, friamente. E esse problema, né, Elias falou, esse problema de você não ter defesa, porque chega um momento que esgota a capacidade financeira de a gente pagar advogado, né? E você não tem mais como fazer uma defesa adequada e você vai assistindo o tempo contra você numa avalanche, né, de condenações, de coisas absurdas, né? Mas, assim, é muito importante esse relato, né, que nós estamos fazendo aqui, porque, com certeza, como eu, durante muitos anos, muitos e muitas dos que estão aqui podendo falar, estiveram calados, né, guardando essa mágoa, essa dor, né? E eu ainda posso dizer, eu não cheguei ao ponto de ser preso, né, que é uma experiência muito mais dolorosa, como nós temos aqui à mesa, né, nessa mesa de agora, mas a tortura de você ver a sua morte, o primeiro objetivo para quem está na vida pública é a morte política, é para destruir um adversário político, é tirá-lo do caminho. Mas não paro por aí, porque fala assim, se nós já botamos o pé no pescoço, vamos botar na cabeça e vamos acabar com essa história, que pelo menos fica livre dessa desgraça na vida da gente. É isso que a gente escutava. E aí vem a morte civil, que é isso que você falou, né?
você não poder ter bens, de você não poder... Você tem conta bancária só para receber o salário. É uma conta salário. E eles já estão entrando na conta salário, em muitos casos eles já bloquearam parcela, né, de conta salário para poder pagar dívidas, né? Bem, o tempo é curto e é muito importante falar um pouco, sim, da questão pessoal. Eu vou fazer muito de maneira sintética, né? Eu entrei na vida pública em 2001, quando nós ganhamos uma eleição assim, muito difícil na cidade, e o prefeito, que era um amigo também de escola, como eu, engenheiro, ele me convidou para assumir a Secretaria de Planejamento, em 2001. Colatina é uma cidade que fica ao norte do Espírito Santo, é uma cidade importante no contexto estadual, apesar de ser uma cidade pequena, com 120 mil pessoas, mas o Espírito Santo tem só a Grande Vitória, que é um centro maior, né? Hoje com mais de 2 milhões. As cidades do interior são médias para pequenas, né? Então, Colatina era uma cidade importante do norte, e essa participação como secretário me abriu caminho. Eu, que até então era militante, fui militante sindical, comecei no movimento estudantil em 78, 79, quando estudei no Vale do Aço, uma época de muita efervescência política. Em 1980, participei da fundação do PT no Vale do Aço, Ipatinga, Cesita, Coronel Fabriciano, que era a cidade onde eu morava, e daí para frente nunca mais me afastei. Fui militante do movimento sindical, né? Eu depois passei no concurso público como auditor fiscal da Receita Estadual e fiz parte do Sindicato do Fisco do Espírito Santo. E daí me integrei também na luta pelos direitos humanos, fiz parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos, e depois também, e nunca também me afastei da questão partidária. Fui presidente do PT lá na cidade, do diretório, e fui coordenador de campanha nesse ano de 2000. Com isso, eu virei secretário, a convite do prefeito, e isso me deu uma base política para, na eleição seguinte, disputar junto com ele, o prefeito, que foi reeleito em 2004, e eu compus com ele a chapa de vice-prefeito. Então, dessa forma, eu entrei na vida pública. Em 2008, quando encerrou o mandato dele, eu era vice, houve um racha no nosso grupo lá na cidade, e o partido do prefeito, PSB, decidiu apoiar um deputado estadual, e o prefeito foi contrário e disse que ele não apoiaria, porque ele achava que o deputado devia continuar no seu mandato, ajudando a cidade, e apoiar um outro nome. E com isso nós rachamos. O deputado continuou candidato, e eu virei o candidato com apoio da administração, e com isso nós ganhamos uma eleição muito difícil. O deputado saiu com 50% de intenção de voto e eu com 3%. E nós viramos o jogo e eu ganhei a eleição. E junto com essa vitória, eu ganhei também a pecha de inimigo número 1 do deputado e do clã político dele, né? E no meu caso, toda a perseguição, ela não veio da direita nem da extrema-direita. Ela veio desse governo, que depois passou a ser comandado pelo governador Renato Casagrande, que se elegeu em 2010 a governador. E aí eu passei, então, até o final dos meus 2 mandatos, a sofrer uma perseguição implacável, que começou na eleição de 2012, né? Quando eu fui para disputar a reeleição, eu então já estava ao final do meu mandato inicial, eu disputei a eleição,
o Ministério Público, o promotor, iniciou um procedimento investigatório em fevereiro de 2012 e concluiu esse procedimento em setembro, 4 de setembro de 2012, ou seja, exatamente dentro do período eleitoral. E feito com escuta telefônica, que era feito aonde? Na Secretaria Estadual de Segurança Pública, pelos membros do governo, dando vazamento para os candidatos que disputavam comigo a eleição, ou seja, toda a escuta vinha para a rua, nos comícios, na rua, nas redes, e esse procedimento só virou uma denúncia em fevereiro de 2013. Ele depois gerou uma condenação. Eles não, mesmo com escuta, eles não conseguiram me atingir, mas eles atingiram membros da nossa equipe, né? Que, no caso, a minha esposa era a secretária de assistência social na época, e eles depositaram um cheque de R$ 1.800 na conta dela, e com isso, eles usaram isso como prova para dizer que ela comandava uma organização criminosa. Então, olha, uma pessoa tem uma vida inteira de trabalho na vida pública, um cheque de R$ 1.800 transforma a pessoa na chefe de uma organização criminosa. E ela foi condenada nesse processo, e por não concordar com essa condenação, ela inclusive decidiu deixar o país, e nós estamos trabalhando na possibilidade de reverter esse processo, mas numa situação já muito difícil, porque o processo transitou em julgado, e o que resta para nós é uma ação de revisão criminal, porém a gente sabe que a jurisprudência é muito desfavorável no caso de ação de revisão criminal. Para encerrar, porque assim, já estou além do tempo, os processos continuaram e veio outro mais absurdo que esse. O Ministério Público pediu, ele executou um termo de ajuste de conduta que tinha sido assinado pelo prefeito em 1998, muito antes até de eu virar secretário. E esse TAC, ele estabeleceu uma multa de R$ 5.000 para cada servidor contratado em designação temporária. Inclusive, assim, o Ministério Público e a Justiça, eles têm um problema com isso, porque eles não compreendem como funciona a administração pública. Ela não entende que como é chamado DT, ele cumpre uma função onde, às vezes, você não pode colocar um servidor efetivo. Por exemplo, educação. O professor, ele é titular de uma cadeira, né? Ele sai por algum motivo, adoece ou se afasta, você não pode colocar outro servidor efetivo naquela cadeira, porque é daquele professor. Em algum momento ele volta. Então você usa a figura do contratado para você colocar ali. Então não é uma coisa ilegal. Bom, ele executou esse TAC, não era comigo, ele começou a execução em 2006, eles empurraram essa execução até 2016. Em 2016, que era o meu último ano de mandato, o juiz sugeriu ao promotor, o juiz está no processo, o juiz sugere ao promotor que me inclua no polo passivo. Eu que não estava no polo passivo. 30 dias depois, o promotor oficia pedindo a minha inclusão no polo passivo. E mais, pede também que o município, como ente público, seja retirado do
do polo passivo. Ou seja, no final das contas, eu fiquei como o único réu do TAC e fui condenado, na época, a 5 milhões e hoje deve estar na faixa de 10. E por conta do pagamento dessa dívida, ele colocou a minha casa, meu único imóvel, num leilão. Nós questionamos, o oficial de justiça botou no processo uma certidão dizendo que ele não penhorou a minha casa porque era meu único imóvel, era o imóvel que eu residia. Pois o juiz deu prosseguimento no processo e levou a casa leilão e conseguiu, numa artimanha de formalismo processual, transitar em julgado o meu processo de execução do TAC, negando o direito de um agravo, dizendo que o advogado perdeu o prazo para pagar a custa que tinha que ser paga. Com isso, o processo transitou em julgado e eu não tive oportunidade nem de recorrer às instâncias superiores, né? Bem, eu vou encerrar, porque, assim, eu acho que nós temos que ouvir a todos, né? Oportunidade de dar a todos aí. Mas, assim, eu quero dizer que é muito importante essa oportunidade de poder estar falando disso, estar falando para pessoas que eu sei que estão ouvindo com o carinho, mesmo aqueles que não foram vítimas estão aqui porque compreendem a importância dessa luta e que nós precisamos fortalecer, né? E eu quero encerrar dizendo que existe em ação uma máquina de moer pessoas que foi se consolidando com tudo que a sociedade brasileira concedeu ao Ministério Público e ao Judiciário, mas especialmente ao Ministério Público, tantas garantias e tantas prerrogativas que hoje eles estão usando contra a sociedade. Então, um dos pontos importantíssimos da nossa luta, né, de agora para frente, além de cuidar daqueles que foram vítimas, é a gente discutir essas prerrogativas que dão aos promotores a possibilidade de fazer isso e de ficar impunes, porque nós não podemos nem entrar com ação de danos morais contra um promotor que claramente foi desonesto, foi vil contra tantos de nós, porque a lei os protege. Então, nós tem que botar o dedo na ferida, no CNMP. Olha o que aconteceu no processo do Deltan. Eles empurraram o processo dele até chegar o prazo de prescrever. Quando prescreveu, eles colocaram em pauta para dizer agora não dá mais, está prescrito. Então, é um corporativismo contra a sociedade, absurdo. E isso vale pro CNJ também, né? E, por fim, essa questão do Ministério Público investigar, isso fere tudo que foi pensado na Constituição de 88 para o Ministério Público, quando ele deixa de ser o fiscal da lei. Ele não é o promotor de acusação, ele é o promotor de justiça. Ele pode acusar ou ele pode defender. Então, ele tem que ficar distante das coisas para investir, para ver se a Polícia Civil, a Polícia Federal investigou bem. Ele tem que ficar longe para ver se o juiz está sendo imparcial ou não. Quando ele vira parte desse processo, quando ele quer ver o juiz acatar a uma denúncia que ele mesmo investigou, ele deixou de cumprir a sua função, mas deixou a sociedade descoberta. O cidadão não tem mais aonde se apegar, porque a advocacia no Brasil, ela não tem o poder de produzir prova. Então, ele tem isso. Quem iria fazer era o Ministério Público. Desculpa, gente. Eu agradeço aí. Muito obrigado. Por coincidência, você está falando do Ministério Público e nós temos assim a aventura de estarmos recebendo hoje aqui um membro do Ministério Público, né? Que alegria, o Ângelo Goulart, que é procurador federal, e que, naturalmente, está fora desse perfil que a gente tem visto e tem acusado. Então, Ângelo, seja muitíssimo bem-vindo e está com a palavra. Obrigado, Isabel. Boa tarde a todos e a todas. Quero, inicialmente, cumprimentar nas pessoas do querido Henrique Pisolato, da Isabel
perdão, da Cleide Martins, agradecer pelo convite de estar aqui. Quero dizer, Isabel, que vou me atentar rigorosamente ao tempo, você me avise, por favor, quando tiver 1 minuto, já que eu não sou político nem advogado, eu vou tentar manter os 7 minutos, né? Perdoe. Eu tinha até pensado inicialmente, um parênteses, de fazer uma apresentação de PowerPoint, mas eu lembrei, um MPF, mesmo do MPF, apresentar um PowerPoint, o Brasil já pagou muito caro por isso, né? Então eu vou pedir licença para falar da forma mais descomplicada possível, tirar o juridiquês para fazer-me entendível a todos e a todas. Bom, eu quero só contextualizar o meu caso. Sou procurador da República há 15 anos. Em 2017, o primeiro semestre, eu estava ocupando um cargo a convite do então subprocurador-geral da República, doutor Eugênio Aragão, que acho que todos conhecem aqui. Estava auxiliando ele no TSE e também estava exercendo a função de diretor de assuntos legislativos da Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR, que é tão famosa aqui. Eu também estava iniciando a minha participação, ainda que diminuta, na Operação Greenfield, e naquele momento, em razão do cargo que eu ocupava, eu tinha muito trânsito com os parlamentares federais, governador, deputados, senadores, e aquele cenário era de sucessão do então PGR, né? O PGR que então tirava a flecha até acabar, né? Até acabar a flecha, e até acabar o bambu, perdão. E naquele momento os ânimos estavam muito exaltados internamente na PGR. O presidente da República de então havia uma dúvida se ele obedeceria ou não à lista tríplice da PGR. Então era um momento ainda de muita incerteza. Naturalmente, por alguma razão, eu fui taxado por esse então PGR como um aliado da sua principal adversária política da casa, que veio até depois ser a sua sucessora no comando da PGR. Isso não é ilação. Na verdade, isso foi estampado em uma capa de uma revista semanal periódica, na qual, no bojo de uma interceptação telefônica, que eles me grampearam, eu já vou falar isso, uma colega minha, que tinha um relacionamento muito próximo com o núcleo duro, vamos dizer assim, do então PGR lá no gabinete, falou: Ângelo, já identificaram alguns inimigos, isso está textualmente lá na reportagem, vão armando algo para você, eu estou preocupado com você, vão te derrubar. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu sempre tive uma relação muito próxima com quase todos estavam ali, mas achei que era uma preocupação até um pouco meio dramática dela naquele primeiro momento, e ela falou com uma forma muito incisiva: você tome cuidado, vão te derrubar, vão te derrubar. Dito e feito, em 18 de maio de 2017, fui surpreendido na minha casa com mandado de busca e apreensão e uma prisão, mandado de prisão. O que eu quero contextualizar antes em relação a isso? O que chama a atenção do meu caso, e que não é diferente de todos que colocaram, não é o fato de ser investigado. Não tem problema nenhum em ser investigado. Aliás, qualquer cidadão, do mais pobre cidadão até o mais abastado cidadão, se tiver alguma situação, tem que ser investigado. O problema é como se investiga, as formas com que se investiga e, pior, o uso do processo penal para justamente atacar reputações. Esse é o meu grande problema. Então, no meu caso, o que aconteceu? A gente vai começar a falar das estratégias do lawfare, né? Primeira coisa, o então PGR peticionou lá no Supremo, dizem: olha, eu quero abrir uma investigação contra essas pessoas aqui. Ora, nenhuma dessas pessoas, inclusive eu, tinha foro no Supremo. Como que ele foi falar: não, esse caso aqui tem uma relação com esse caso que está sendo investigado aí no Supremo? Para quê, doutor Roberto? Para manipular o juízo natural, para criar um instituto artificial de prevenção, né, perdão aqui a parte jurídica, para que, ministro, você tem competência aqui para instaurar esse inquérito, porque tem correlação. Aí o ministro, que até então fazia muitas coisas a pedido do então PGR, deferiu a investigação. Deferiu, eles fizeram uma interceptação telefônica, fizeram uma ação controlada, e expediram as buscas e apreensões e os mandados de prisão. Tudo isso em 27 dias. Eu lembro, certa vez, que até o ministro Gilmar Mendes, conversando com o diretor da Polícia Federal, Leandro Daella, falou assim: é impossível uma colaboração premiada ser
ser feita, negociada, homologada, expedir os mandados de prisão em tão pouco tempo. É impossível. Isso foi direcionado. E, à época, então, a cooperação premiada é a dos irmãos batistas, né? Eles fizeram 33 anexos, o último anexo era o meu caso. Por quê? Porque eu era da Operação Greenfield, eu estava investigando uma situação da Eldorado Celulose, que eles tinham participação, e até então eu conversava com eles sobre uma possível cooperação premiada naquele âmbito. E aí, por questão de conveniência política, eu não tenho tempo para narrar aqui, elegeram-me o alvo naquele momento. Então, o advogado que até então negociava comigo uma colaboração premiada, o advogado dos irmãos Batista, passou a ser um delator na PGR, dizendo que eu estava cobrando propina, etc. e tal, quando, na verdade, uma força-tarefa, ela é assinada por vários colegas, não é assinada por um só. Eu não teria poder de sozinho determinar nada. Enfim, mas tudo bem. E isso colou. O ministro do Supremo deu a minha prisão preventiva, né, 18 de maio. Preso 76 dias. Naquele momento, ele prendeu e 27 da prisão até os 27 dias, 27 dias, falou, olha, quando chegou à prisão, ele falou assim, olha, não sou mais competente. Ou seja, 27 dias depois, ele reconheceu que ele não era competente. Mande-se ao Tribunal Regional Federal, que era o óbvio, o meu cargo tem um foro no Tribunal Regional Federal, aqui da primeira região, na época. E se o desembargador entender que eu errei, ele revoga a sua prisão. Ora, convenhamos, né? Qual desembargador em sã consciência vai revogar uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele errou em prender uma pessoa? Passei uma via crucis para poder conseguir, né, lá na frente ter um HC de ofício pelo Supremo. Mas tudo bem. Então, teve a manipulação do juiz natural, teve um excesso de acusação, que é o combo, né? Corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça, organização criminosa. Organização criminosa, no caso, nem teve, mas teve formação de... no meu caso, foi corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça e quebra de sigilo funcional. Foram esses. Então, um excesso de acusação. E quais eram as provas que eles tinham? As provas que eles tinham era corroboração premiada. Mas corroboração premiada demanda o quê? Prova de corroboração. Você não pode só alegar, você tem que provar. E a prova, qual seria a prova? Era ação controlada. Mas a ação controlada é o advogado indo encontrar na casa de amigos em comuns, na qual ele grampeando fala, olha, aquele acordo que você quer fazer conosco, se você fazer assim, assim, assado, a gente consegue chegar nesse eixo, a gente consegue. Ok, tudo bem, ok, pode ser. Tanto é depois que no meu processo administrativo disciplinar, o advogado falou, não, olha, o que a PGR interpretou não tem nada a ver com o que eu falei. Em nenhum momento eu estou imputando a ele corrupção, babá, e até mesmo o Joélio Batista, que foi o grande beneficiário da colaboração premiada de então, falou, olha, nunca me pediu, nunca soube de nada que alguma conduta que afetasse o procurador. Na verdade, o que aconteceu, e isso está gravado no meu no depoimento deles, no meu processo administrativo disciplinar, eu fui pressionado. E se eu não colaborasse, não falasse as coisas, não sei se eu teria. Tanto é que ele teve a maior benesse da história de uma colaboração premiada, que foi a imunidade. Não à toa. Enfim, fato é que aconteceu tudo isso. Eu respondi uma ação penal no TRF. A Corte Especial do TRF rejeitou a denúncia, ou seja, nem sequer virei réu. Eles recorreram para o STJ, perderam a unanimidade na 6ª turma do STJ. Entraram com uma ação de improbidade administrativa, né? Perderam na primeira instância pela rejeição da peça inicial. Recorreram ao Tribunal Regional Federal, perderam a unanimidade. Entraram com 2 ações demissionais, né, de perda do meu cargo público. As 2 ações teve a liminar, a inicial rejeitada, ou seja, também sequer me tornei réu. Tudo por quê? Porque não havia um único elemento de prova no sentido da narrativa deles. 0. Aonde eu fui condenado? Administrativamente. Por quê? Porque, naquele momento, as pessoas que estavam ocupando o Conselho Superior eram de um grupo político, vamos dizer assim, homogêneo em relação ao então PGR, e entenderam que, a despeito da produção de prova toda a meu favor, isso está lá. As testemunhas que eles arroraram para me acusar acabaram falando a meu favor. E o colaborador premiado, que na fase de inquérito disse isso, mas depois mudou o depoimento, ele falou, não, ele mudou o depoimento, não tem credibilidade, então vale o que está lá no inquérito, ou seja, vale o que não tem contraditório.
E com esse tipo de prova, eles me condenaram. Recorri ao Conselho Nacional do Ministério Público tão somente para anular essas condenações administrativas, porque no judiciário eu ganhei todas, uma questão moral. E o CNMP, por uma jurisprudência infeliz, disse, olha, não posso fazer nada no seu caso, que como você já judicializou a questão, o CNMP não tem que se meter mais. Ou seja, então eu vou ficar com essa pecha de 2 condenações administrativas no Conselho Superior, por corrupção e por quebra de sigilo funcional, quando o judiciário se debruçou sobre o meu caso por diversas esferas penais ou de improbidade administrativa e reconheceu que não havia prova nenhuma. Eu vou continuar com essa condenação. Infelizmente vai. Ou seja, eu tenho que manejar uma ação anulatória dessas decisões para poder viabilizar. Esse foi o meu calvário, tenho certeza que é muito menos do que dos relatos que eu passei por aqui, mas eu quero deixar uma mensagem de esperança. Cara, eu perdi muita coisa. O projeto de carreira. Família toda do MP, minha família toda do Ministério Público. Isso para mim doeu demais. Meu pai faleceu sem ter oportunidade de me ver livre disso tudo. Mas eu disse a eles, e eu até falava recentemente com um juiz amigo meu, ele falou assim, Ângelo, porra, sai fora disso, vai advogar, você não precisa passar por isso, você conhece tanta gente. Eu falei, cara, não. Eu só saio quando eu quiser e se eu quiser. Ninguém vai me tirar. E, você não quer... E fala assim, você não quer entrar com a indenização? Entra... Olha, não um mundo que vai poder minimizar a dor que nós passamos, né? Não há. Então, eu disse a ele, olha, isso não está na minha memória, mas, assim, todo dia que eu entro no meu gabinete, todo dia que eu assino uma manifestação e que, eventualmente, eu consigo pedir a absolvição de um inocente, porque eu não contive a possibilidade de comprovar a sua culpa, ou então que eu peça a condenação de uma pessoa que eu consegui comprovar a sua culpa, eu fiz o meu papel, eu venci. Então, é com essa parte final que eu me despeço do senhor, dizendo, olha, existe sim pessoas muito idôneas no Ministério Público, existe, eu tenho vários exemplos. Agora, o problema é que há uma minoria desvirtuada, beligerante, que acaba fazendo um silêncio tão ensurdecedor que acaba ofuscando uma grande maioria que tem uma intenção de fazer um Brasil melhor, um Brasil mais limpo, um Brasil que realmente siga as regras do Estado de Direito. Então, nesse caso, eu me filio a essa grande maioria silenciosa. E, por falar em silêncio, eu quero chamar aqui a uma lição que todo mundo já conhece, de Martin Luther King, né? Que o mais incomoda não é o grito dos maus, o barulho dos maus, né? Mas é o silêncio dos bons. Felizmente, hoje, com o movimento O Alfer Nunca Mais, estamos cercados de pessoas que estão gritando, estão se insurgindo com essa atrocidade de violação ao Estado de Direito. Não se combate corrupção, não se combate crimes corrompendo-se direitos e garantias fundamentais. Muito obrigado. A gente ficou com ele muito tempo ligado. Antes da Isabel encerrar a mesa, eu gostaria de convidá-los, né? A gente vai fazer intervalo para o almoço, mas um pouquinho antes de terminar o intervalo do almoço, que estava previsto para ser 14 horas, então às 13h30, nós vamos fazer uma van-premiere aqui de um projeto que ainda está em andamento, que é o documentário do Silvio Tendler, que conta a história do Mensalão. O almoço vai ser aqui na quadra mesmo, né? Aqueles que quiserem sair, voltem um pouquinho antes para assistir a esse grande documentário, que será um importante trabalho na luta da resistência contra o lawfare. Ângelo, a gente não tem nem como agradecer, né? Primeiro, por ser uma pessoa do Ministério Público e, enfim, você foi bem didático, assim, até apresentando mesmo o processo para nós que somos advogados, que entendemos todos o processo, né? Agora, eu só quero encerrar dizendo que desde o começo que eu comecei a observar o lawfare, que a gente nem usava esse nome ainda, uma coisa que me fazia lembrar que quando eu era acadêmica de Direito, lá no comecinho, você fez lá na Federal do Paraná também, Roberto? Ah, tá.
eu sou da Federal do Paraná, nós tínhamos aquele professor Aloysio Sirugic, de Direito Romano, que era de vocês também, né? E ele nos recomendou um livro que chamava-se A Cidade Antiga. E a Cidade Antiga, então, contava, lógico, sobre como era a cidade antiga e aspectos do direito. E um aspecto que me apavorou era como era o processo penal. Que a pessoa, antes de ser condenada, só por ser suspeita, indiciada, ela já era colocada numa carroça e era permitido que como é que fala? As pessoas que apreendiam, né, os guardas, não sei como tem um nome certo, que passasse com essa carroça por toda a cidade para que a população pudesse insultá-los, jogar dejetos e desmoralizá-los. Imagine numa cidade pequena, antiga, o que consistia essa vergonha, né? E eu sempre me impressionei muito com aquilo. E eu acho que o que mais me chamou a atenção para o Loeffler foi aquele maldito 15 de novembro, que colocaram o Zé Dirceu naquele avião e ficou a Rede Globo o dia inteiro passando aquele avião e todo mundo, assim, simbolicamente, insultando e jogando dejetos nele. Então eu pensei, gente, mas é a versão moderna da cidade antiga. E daí eu comecei a observar. Então, o que todos vocês contaram é isso, vocês foram expostos à execração pública. E aí vocês já estavam antecipadamente condenados, sem sequer responder ao processo. E vocês ainda respondem por isso hoje, porque vocês já foram, né, em grande parte, absolvidos, mas têm os bens indisponíveis ou mesmo a reputação, o nome, que, enfim, é o bem que mais interessa, né? Então, nossa, a Rede Loeffler agradece a presença de vocês, é muito importante vocês estarem conosco, né, colocando a voz de vocês, e, mais uma vez, renovando que cada um de nós, né, da diretoria, e o Pisolato, que é o nosso líder espiritual, que nós sempre estamos, assim, totalmente à disposição de vocês, tá? Muito obrigada, e como ela já disse, né, nós voltamos para o almoço 1h30 para ver o documentário do Silvio Tendler.